Oi, pessoal! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar no livro Sociologia e História, de Peter Berg. A ideia aqui é abrir uma verdadeira caixa de ferramentas. Uma caixa cheia de conceitos que podem mudar completamente o jeito que a gente olha para o passado, sabe? Para ir muito além de só decorar fatos e datas. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente sabe que a história é muito mais do que uma lista de batalhas, de reis, de presidentes. Mas assim, como é que a gente consegue enxergar as estruturas mais profundas, as regras que ninguém falava, a vida de verdade das pessoas comuns que viveram antes de nós? E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. O Burke propõe que a gente pense na sociologia não como uma concorrente da história, mas sim como uma aliada, uma caixa de ferramentas essencial. Cada conceito sociológico vira uma lente, um óculos diferente para a gente examinar um passado e começar a ver padrões que antes eram simplesmente invisíveis. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente vai dar uma olhada em 6 gavetas dessa caixa de ferramentas, uma por uma. E no final, a gente vai ter uma visão bem mais completa e estruturada de como analisar a história. Ok, vamos começar pelo começo. As ferramentas básicas. Porque antes de tentar montar o quebra-cabeça de uma sociedade inteira, a gente precisa saber como organizar as peças, certo? Olha só que interessante como essas três coisas funcionam juntas. Primeiro, o método comparativo. Ele basicamente impede a gente de achar que uma sociedade é única, uma coisa isolada. Ele nos força a perguntar, tá, mas comparado com o quê? Depois, vem os modelos, como feudalismo. Pensa neles como, sei lá, rótulos, atalhos mentais para a gente conseguir falar de sistemas super complexos. E por último, a observação sistemática, com métodos como a prosopografia, que é basicamente o estudo da biografia de um grupo inteiro, nos dá os dados concretos para a gente testar se esses modelos fazem sentido. Beleza, com as ferramentas certas na mão, agora a gente pode começar a investigar a estrutura fundamental de uma sociedade. O seu esqueleto, por assim dizer. O conceito de estrutura social é a espinha dorsal de tudo. É como se fosse a arquitetura invisível da sociedade. Instituições como a família, a igreja, o Estado, tudo isso faz parte dessa estrutura. A ideia de função sugere que cada parte existe por um motivo, para manter o todo funcionando. Mas, e aqui tem um grande mais que o Burke aponta, é um perigo achar que as sociedades vivem em harmonia perfeita. Conflito e mudanças são tão naturais quanto a estabilidade. Essa citação de Shakespeare é simplesmente perfeita para ilustrar o próximo conceito. O papel social. É isso. Assim como um ator num palco, cada um de nós numa sociedade tem papéis para cumprir. O de mãe, de trabalhador, de amigo. E cada papel desses vem com um roteiro, sabe? Um conjunto de comportamentos que se espera da gente. Entender esses papéis é chave para entender por que as pessoas no passado agiam como agiam. A família é tipo a unidade mais básica da estrutura social, mas o formato dela muda e muito. Os historiadores usam essas tipologias. Tem a família nuclear, que a gente conhece bem, a família extensa, com tios, avós, todo mundo junto, e essa família tronco, um modelo em que só um filho herdava a terra para não dividir a propriedade. Analisar qual tipo era mais comum numa época ajuda a gente a entender tudo, da economia até a política local. Certo. A gente já viu a estrutura, mas como é que essa estrutura se mantém de pé, geração após geração? Agora, vamos ver os mecanismos que as sociedades usam para garantir que suas regras sejam seguidas. Esse ciclo é super importante de entender. Primeiro, a socialização. É como a gente aprende as regras do jogo na escola, em casa, com os amigos. Depois, sempre vai ter o desvio. Alguém que quebra as regras, como as mulheres acusadas de feitiçaria, ajuda a definir os limites do que é aceitável. E por fim, entra o controle social para punir esse desvio e reforçar as normas, muitas vezes de forma bem pública, bem teatral, para servir de exemplo para todo mundo. Mas olha só, o controle social nem sempre usa força. A violência simbólica é muito mais sutil. Acontece quando a visão de mundo de um grupo dominante se espalha tanto que todo mundo passa a achar que aquilo é o normal, o senso comum. Ela faz com que as hierarquias pareçam naturais e não algo que foi construído socialmente. É uma forma de poder muito, mas muito eficaz. Bom, nenhuma sociedade é um bloco único, né? Todas elas têm divisões, camadas. Vamos agora para as ferramentas que nos ajudam a entender essas hierarquias e, se era possível ou não, subir e descer nessa escada. Aqui a gente tem 2 lentes muito poderosas para olhar para a desigualdade. O modelo de classe, do Marx, é bem focado na economia. A pessoa é dona dos meios de produção ou vende sua força de trabalho. Simples. Já o modelo de status, do Weber, é mais amplo.
Ele diz que prestígio, honra, estilo de vida, tudo isso também cria hierarquias, que às vezes não tem nada a ver com o dinheiro. Pensa só, um nobre falido ainda podia ter mais status que um comerciante muito rico. E a grande pergunta que todo historiador social se faz é: quão rígida era essa escada? A mobilidade social é justamente isso. Ela mede o quão fluida ou travada era uma sociedade. Numa sociedade de castas, por exemplo, a mobilidade era praticamente zero. Já em outras épocas, como na ascensão da burguesia, era possível sim que alguém subisse na vida. Estudar isso nos diz muito sobre os valores e as oportunidades daquele tempo. Agora vamos mudar um pouco o foco, saindo da hierarquia social e indo para as instituições que organizam e exercem o poder. Ou seja, como o controle é formalizado. Aqui a gente tem um contraste bem claro entre duas formas de poder. De um lado, a burocracia, no modelo do Weber. Impessoal, baseada em regras claras e incompetência, é o ideal do Estado moderno. Do outro lado, a gente tem o poder informal do clientelismo, que funciona na base de redes pessoais, de favores, de lealdade entre um padrinho e seus afiliados. E o Burke nos lembra que, na prática, a maioria das sociedades da história foi uma mistura bem complexa das duas coisas. Chegamos na última gaveta da nossa caixa de ferramentas e talvez a mais abstrata de todas: as ideias. Afinal, como é que todas essas estruturas que a gente viu até agora são justificadas na cabeça das pessoas que viviam naquela época? Essa distinção aqui é sutil, mas ela é fundamental. Mentalidade é aquilo que as pessoas nem pensam sobre, sabe? Os valores, as crenças inconscientes de uma época. É como se fosse o ar mental que todo mundo respirava. Já a ideologia é uma coisa mais consciente, mais articulada. É um sistema de ideias que um grupo usa de propósito para justificar sua posição de poder na sociedade. E isso nos leva direto para a hegemonia cultural. É o ponto final de um grupo dominante. É quando eles conseguem fazer com que a visão de mundo deles seja aceita por todo mundo. Até por quem está sendo dominado. Quando isso acontece, a força, a polícia, o exército, tudo isso se torna quase desnecessário. O poder se torna invisível e, por isso mesmo, muito mais forte e estável. Bom, depois dessa exploração toda, acho que fica claro o valor dessa abordagem. Quando a gente usa essas ferramentas da sociologia, a história se transforma. Deixa de ser só uma coisa que aconteceu depois da outra e passa a ser vista como um sistema, um organismo vivo com estruturas, papéis, regras e ideias todas conectadas. A gente finalmente consegue ver o esqueleto por baixo da pele dos acontecimentos. E para a gente fechar, fica uma provocação. E se a gente pegasse essa mesma caixa de ferramentas e aplicasse ao nosso mundo hoje? O que será que a gente descobriria? Quais são as estruturas invisíveis, os papéis que a gente cumpre sem perceber e as ideologias que a gente aceita como senso comum na nossa própria sociedade? Acho que essa é a grande pergunta que a análise do Burke nos deixa.